Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o professor Adanilson Dias e iremos estudar nessa vez Teoria dos Conjuntos, aula de número 1. Teremos aqui uma sequência de 5 aulas, essa aqui é a primeira e nós iremos estudar definição, denotação, representação e diagrama de Venn. Vem comigo e vamos estudar. O que é um conjunto? Um conjunto é tudo aquilo que nos dá uma ideia de coleção ou de agrupamento. Os objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos do conjunto. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Nós temos aqui conjunto das vogais. Pessoal, a representação do conjunto, nós colocamos uma letra maiúscula e nesse caso aqui pode ser representado entre chaves. Podemos dizer que os elementos do conjunto das vogais são A, E, I, O, U. Esse de baixo agora. Conjunto dos números naturais pares. Pessoal, números naturais são números positivos, começando do zero e indo para o infinito. 0, 1, 2 e para o infinito. Quando ele fala números naturais pares, nós temos os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ele aqui não deu um limite, ele disse apenas números naturais pares. Então, a gente coloca aqui esses 3 pontinhos, que significa continuidade, ou seja, para o infinito. Mas quem seria o próximo número aqui? Seria 12, e depois 14, e assim por diante. Conjunto dos números naturais primos e pares. Pessoal, o que é um número natural primo? O que é um número primo? O número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores, exclusivamente 2 divisores. E ele tem que ser o número par, nesse caso aqui. Então, primo, nós temos aqui os números primos. Nós temos o 2, nós temos o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Porém, ele diz que tem que ser par. Então, nesse caso, é o número 2. Então, o conjunto dos números naturais primos e pares é exatamente o número 2 apenas. Nós temos o conjunto A, que é igual a x. Essa barrinha significa tal que x é divisor positivo de 24. Vamos novamente à leitura. Conjunto A é igual a x, tal que x é divisor positivo de 24. Quem são os divisores positivos de 24? Nós temos o 1, o 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Todos esses são divisores de 24. Diagrama de Venn. Escrevemos os elementos do conjunto dentro de uma linha fechada simples. Nós temos aqui a representação do conjunto A, essa linha fechada, que são os números naturais ímpares menores que 9. Nós temos aqui quem são os números ímpares natural menor que 9. Nós temos o 1 menor que 9, o 3 menor que 9, 5 menor que 9 e o 7. Todos esses aqui são menores que 9. Você pode colocar aleatório dentro do diagrama. Vamos para esse outro exemplozinho aqui. Quem são os elementos do conjunto B? São as letras da palavra sucesso. Então, nós temos o S, o U, o C, o E e o O. Você pode observar que o S tem mais de uma vez, mas não há necessidade de você colocar os 3 S's aqui dentro. Só basta um, porque está representando exatamente o elemento da palavra sucesso. Vamos agora fazer alguns exemplos para vocês aprofundarem o conhecimento. Escreva o conjunto expresso pela propriedade. Vamos fazer agora esse primeiro item. X é um conjunto natural menor que 8. Quem são os elementos desse conjunto? Ele tem que ser número natural menor que 8. Quem são esses elementos? Nós temos o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Esses são os elementos do conjunto A, que é natural menor que 8. X é um número natural múltiplo de 5 e menor que 30. Quem são os múltiplos de 5? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula sobre múltiplo, para quem ainda não assistiu. Então, nós temos 0 com mais 5, nós temos 5 com mais 5, 10,
15, 20, 25. Quem seria o outro elemento? 30, 35, 40 e assim por diante. Porém, nessa questão, ele diz que é múltiplo de 5 e menor que 30. Então, para no 25. E você não coloca os pontinhos. Por que não coloca os pontinhos de continuidade? Porque ele limitou. Ele diz que é apenas múltiplos de 5 e menor que 30. Então, para no 25. X, tal que x, é número natural maior que 9 e menor que 12. Quem são os elementos? Nós temos o 10 e o 11. São maiores que 9 e menor que 12. X, tal que x, é número natural maior que 5 e menor ou igual a 8. Quem são esses elementos maiores que 5 e menor ou igual a 8? Nós temos o 6, o 7 e o 8. O 6 é maior que 5 e é menor que 8. O 7 é maior que 5 e menor que 8. E o 8 é maior que 5 e é igual a 8. Então, esses três números são exatamente os elementos do conjunto D. Estamos encerrando mais uma aula de matemática. Essa foi bem curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!